Olá, meus queridos e queridas alunas, como foram na prova da ESA de ontem? Tudo bem? Espero que vocês tenham se saído muito bem. A prova foi muito boa, foi fácil, teve uma questão mais ou menos difícil, mas o resto tudo muito tranquilo. O tema da redação também foi excelente. Eu tenho certeza que vocês se saíram muito bem. Vamos fazer então um comentário, a correção da prova? Primeiramente, nós temos o tema da redação, que foi o seguinte: a partir da leitura do texto motivador, redija um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas, em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Qual o tema da redação? A prática da empatia no mundo moderno. Teve aqui o texto motivador, que já auxiliou, deu um parâmetro do que vocês deveriam escrever. Tenho certeza que vocês saíram bem, porque na redação lembram que a gente falava em aula, título curto, 4 parágrafos, a introdução com 2 períodos pelo menos, 2 enfoques, eu vou colocar aqui, desenvolvimento 1, pelo menos 2 períodos, desenvolvimento 2, pelo menos 2 períodos, e conclusão, o que fazer, como fazer, quem vai fazer. Portanto, não se colocando dentro do texto, nem em primeira pessoa do singular, nem em primeira pessoa do plural, não escrevendo coisa, etc. Aqui, o grande problema, acho que muitos de vocês devem ter ido para o texto dissertativo exemplificativo, que fica mais difícil aqui a produção do argumentativo. Neste caso também, como a gente falou em aula muito sobre isso. Mas vocês com certeza escreveram um texto bonitinho, legal, mais de 5 vocês conseguiram. Vamos para a correção da prova. O texto de interpretação para a resolução de questão de português foi Para que Ninguém a Quisesse, da Marina Colasanti. Um texto assim excelente, foi tirado então uma partezinha do texto que diz assim: porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias, e vendo que ainda assim um ou outro olhar vinil se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e toscou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava 2 vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ele tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Vamos para as questões. Marina Colasanti ressalta tanto a violência física quanto a violência simbólica praticada contra a mulher. Assinale o item em que é um exemplo de violência física. Pegou a tesoura e toscou-lhe os longos cabelos. Aqui eu tenho uma violência física. É esta que eu vou marcar. Portanto, 13, letra A. Mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar? Não. Foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos? Não. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias? Não. Um ou outro olhar viril se acendia a passagem dela, com crase? Não. Portanto, correto, 13, letra A.
14. Assinale a alternativa em que as regras de acentuação nos conjuntos de palavras foram empregadas de acordo com a norma padrão. Tainha. Tainha, tainha. Eu tenho um hiato, só que antes de NH eu não posso acentuar. Portanto, não é a letra A. Panaceia. Paroxítona em ei e oi não se acentuam mais. Correto. Agora, apto com acento, não. Não é a letra B. Taxímetro. Proparoxítona. Pangeia. Correto? Baú, hiato. Correto. Portanto, letra C. Herói, com acento. Correto. Uma oxítona em ditongo. Jaú, um hiato. Geleia, ei e oi das paroxítonas perderam acento. Portanto, não é a letra D. Imã, aqui tem acento na prova de vocês. Imã, correto. Apto, mas bíceps tem acento. Portanto, errado, a letra E. 14C. 15. Com relação ao plural de adjetivos compostos, assinale a alternativa que apresenta uma forma incorreta. Quando eu tenho adjetivos compostos, somente o último vai para o plural, se ele não representar um substantivo. Portanto, institutos afroasiáticos. Correto. Letras anglo-germânicas. Correto. Canários, amarelo, ouro. Correto. Por que não pluraliza? Porque ouro é um substantivo também, então não pluralizo. Uniformes verdes, olivas. Não. Uniformes verde, oliva. Oliva. Portanto, os dois não pluralizam aqui, assim como amarelo, ouro. Consultórios médicos cirúrgicos. Correto. Portanto, correta a questão. 15D. 16. Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem encontros consonantais. O que são encontros consonantais? 2 letras, 2 sons. Sucção, temos. Istmo, temos. Chave, ditongo. Desculpa, dígrafo. Portanto, letra A, errado. Mnemônico, sim, MN. Obturar, obturar, B e T. Tem um encontro consonantal. Subdelegado, B e D. Portanto, é esta que eu vou marcar. 16B. Jejum, não. Aquilo, não. Chame, não. Exceção, não. Mundo, não. Sonda, não. Samba, não. Apto, aqui eu tenho. Clima, eu tenho, mas não tenho em samba. Por quê? Porque aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Correto? Então, 16B. 17. A respeito da regência verbal dos verbos nacionais na língua portuguesa, sabe-se que alguns possuem dupla regência. Assinale aquele que admite apenas uma regência. Assistir. Falamos em aula. Lembra? Assistir é um verbo bi. Na verdade não é bi, ele é tri. Bi. Vamos falar de bi. Bi. Assistir no sentido de socorrer, VTD, e no sentido de ver, VTI. Portanto, não é letra A. Letra B. Aspirar. Eu tenho VTD no sentido de cheirar e tenho VTI no sentido de almejar. Não é a letra B. Esquecer. Eu tenho 2 formas de escrever corretamente. Esquecer e lembrar VTD quando eu não tenho pronomes e VTI quando eu tenho pronomes. Portanto, esquecer não é. Chamar. Chamar também. Eu posso dizer chamei-o. Chamei quem? Ele. De tolo. Chamei-o de tolo. Chamei o pai. Chamei o pai. Chamei o professor à palestra. Portanto, eu tenho mais de uma forma de dizer o verbo chamar. Ele tem regência dupla. Agora, carecer, quem carece, carece de. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Somente. Então, 17E. Leia os versos a seguir e assinale a alternativa que os analisa corretamente. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices de vozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Vejam a repetição de v.
Eu falo de sonoridade aqui, repetição. Quando eu repito aqui, eu tenho uma figura de estilo na repetição constante de fonemas iguais ou semelhantes. Portanto, aqui eu tenho repito V. Isso acontece muito no simbolismo. Barroco não, modernismo não, arcadismo não, realismo não. Portanto, a resposta correta é: a combinação vocabular provoca ênfase na sonoridade típica do simbolismo. Portanto, 18E. 19. Na oração, conheci, pois, olhem esse pois está deslocado. Vejam, se ele está deslocado, não é explicativa. É o que é? Conclusiva. Portanto, pois e portanto, os termos sublinhados têm função morfológica de conjunções conclusivas. 19B de bola. 20. Assinale a alternativa que explica o sentido do trecho. Enquanto a rosa desbotava em cima da cômoda, a imagem da rosa desbotada traduz a anulação da identidade da personagem? Sim. Portanto, letra 20, letra A. Correto aqui. A perda da cor da rosa equivale ao comportamento de resistência e força da mulher? Não, aqui não é resistência e força. O desbotamento sugere raiva e desleixo? Não, em hipótese alguma, ela nunca mostrou raiva. O desbotamento da rosa simboliza a perda do estereótipo de fragilidade imputado à mulher? Não. A rosa, tanto no conto como na literatura universal, simboliza a autonomia da mulher? Não. Portanto, aqui está mostrando que a imagem da rosa desbotada é como ela ia se desbotando, se anulando como mulher, aceitando aquele comportamento. 21. Assinale o item em que a explicação corresponde ao excerto citado. Permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, a explicação: a esposa silencia para agradar o marido? Não. Ninguém olhava 2 vezes, sua aparência não mais chamava atenção? Sim. Correto, então, aqui, B é a resposta que eu vou marcar. Porque ninguém olhava 2 vezes, a aparência não chamava mais atenção. É uma explicação correspondente que foi retirada? Sim. Portanto, 21B. 22. Assinale a alternativa em que a figura de linguagem corresponde à frase relacionada. Aquele lhe surpreende e foi morar longe. Antítese? Não. Antítese é o quê? É o contrário. Portanto, não é letra A. Às vezes, dá até vontade de desistir. É metonímia? Não. Metonímia é quando eu pego uma parte pelo todo. Exemplo, li Jô Soares. Eu não li Jô, eu li o livro do Jô. Portanto, não é metonímia. Preferimos o desconforto do estômago vazio. É catacrese? Não. Peguei a perna da cadeira, o braço da... Quando eu falo isso, estou usando catacrese. Aqui não é o caso. Família é um prato difícil de preparar? Sim, eu estou usando aqui metáfora. Por quê? Porque as famílias têm muitas dificuldades, às vezes de relacionamento. Eu estou fazendo uma metáfora aqui, mostrando isso com o verbo é. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo? Não, não é uma ironia. Não estou fazendo ironia aqui. Portanto, 22. A, B, C, D. Letra D. 23. Assinale a alternativa que apresenta a correta análise dos temas respectivamente destacados na frase. Essa que eu falei para vocês, que é uma das questões que foram uma das mais difíceis da prova. Mas eu tenho certeza que vocês acertaram. Vejam, Beltrano veio. Quem veio? Beltrano. Achei o sujeito. Veio a e não no. Mas a pergunta que eu faço na prova, veio onde? Se a pergunta é onde, o verbo é intransitivo. Portanto, no ponto é um adjunto adverbial. De quê? De lugar. Portanto, não é a letra C, não é a letra C, não é a letra A, não é a letra B. Eu estou no adjunto adverbial. Se eu estou no adjunto adverbial, vamos continuar. É o mais brincalhão. Olhem o verbo de ligação. Brincalhão comunicativo. Unanimidade. Quem é unanimidade? Beltrano.
Está ligado ao verbo de ligação? Se está ligado ao verbo de ligação, brincalhão, comunicativo, unanimidade. Eu tenho predicativo do sujeito, portanto, é letra D a resposta. 23D. Portanto, meus queridos, espero que vocês tenham saído muito bem. Se por acaso algum de vocês não conseguiu desta vez, tenham certeza disso. Vocês estão se preparando, vocês estão ficando cada vez mais preparados para a prova. Não desistam, não desistam. Boa sorte, tudo de bom. Até breve. Tchau.